E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Sarti. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui compartilhando informações com vocês. Informações que, com certeza, vai fazer diferença na vida de cada um que está vendo esse vídeo. Eu quero falar aqui para vocês de um produto maravilhoso que foi lançado há um pouco mais de um ano. E eu quero compartilhar as informações das maravilhas que esse produto faz. Eu, de profissão, sou militar, sou professor de matemática, mas eu sou um cara empreendedor, né? Então eu sempre procurei algo para empreender. Qualquer coisa no ramo de saúde é bom para empreender, porque saúde todo mundo está buscando. E há pouco mais de um ano eu conheci uma empresa chamada The One Life, uma empresa que foi lançada, na verdade eu vi o nascimento dessa empresa, e ela tinha um produto muito especial chamado Zenco Juice. E eu queria entender um pouco desse produto. Nós fomos para um evento no Rio de Janeiro, e lá nesse evento foi apresentado para a gente o produto, a empresa, e o que o produto fazia. E eu ouvi o nome chamado disbiose intestinal. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu não sei o que é disbiose intestinal, vou pesquisar. Nós tivemos palestras sobre isso lá, com especialistas no ramo, e fomos atrás de informações também. E eu estou estudando isso tem um pouco mais de um ano. Então, depois de um ano, qualquer coisa que você estude, focado ali, sabendo o que é aquele assunto, você vai ficar bom. Você vai pelo menos entender bem do assunto. E quando eu entendi o que estava acontecendo no mundo, eu percebi que a gente tinha uma bomba relógio. E que ela já foi acionada. Na verdade, já existe essa bomba relógio há algum tempo. É que a gente não percebia, a gente nem sabia do que se tratava. Então, eu vou explicar para vocês primeiro o que é disbiose intestinal e depois falar um pouco do produto do Zenco Juice, para que ele serve, para as pessoas não confundirem. Muita gente acha que o produto é um produto para o intestino. E dá para entender o porquê. Eu vou explicar sobre isso para vocês. Mas antes de eu falar do produto, eu quero falar sobre disbiose intestinal. Você já ouviu falar disso? Não? Acho que não, né? Então, entenda o seguinte. O nosso corpo, ele tem trilhões de bactérias. Essas bactérias, 80% delas estão no intestino. Essas bactérias do intestino, nós vamos dividir em duas classes. Bactérias boas e ruins. Na realidade, as bactérias boas são as fermentadoras e as ruins são as putrefadoras. Elas não são ruins, tá, gente? Mas se ela tiver em excesso, elas causam coisas ruins. Então, por isso que a gente vai chamar de bactéria ruim. Mas elas não são ruins, elas são importantes. No entanto, para efeitos de conhecimento didático, a gente vai tratar como boas e ruins, certo? O que acontece normalmente? Tá tudo equilibrado, o intestino tá beleza. O equilíbrio aqui, gente, é 85% de bactérias boas e 15% de bactérias ruins no intestino. Quando você come, esse alimento ele vai para o estômago, sofre transformações com os ácidos lá do estômago, e aí cria um bolo e vai para o intestino. Esse bolo, ele é repleto de nutrientes. As bactérias boas vão lá, se alimentam desses nutrientes. Na verdade, elas se alimentam daquilo que a gente come. Então, se a gente está comendo coisa boa, ela vai lá e se alimenta daquilo. E aí ela vai fermentar. Depois que ela começa a fermentar, e eles estão fermentados, vai passar pelas paredes do intestino e vai cair na corrente sanguínea. E aí vai para o corpo inteiro. Então, o que cai na corrente sanguínea, o que deveria cair na corrente sanguínea, são os nutrientes necessários para a nossa vida. E por que tem que ser fermentado? O nosso intestino ele tem paredes que são grudadinhas assim uma na outra, ligadas por tipo um velcro, tá? O que acontece? Quando você tem o intestino equilibrado, elas estão sempre juntinhas, então só vai passar se estiver fermentado ali. E o que só fermenta são só os nutrientes. O que acontece é que, você lembra que a bactéria come o que a gente come, né? A nossa alimentação, que tem hoje na vida moderna, você tem muito alimento rápido, ultraprocessados. Nós temos alimentos industrializados com aditivo agrícola, antibiótico para animais em cativeiro, para crescer mais rápido. Então, a nossa alimentação está toda modificada por conta do mundo moderno. E comida rápida, né? As pessoas precisam de comida rápida, porque nem tem tempo de se alimentar direito. E aí, se você for ver bem, você quase não se alimenta de nutriente nenhum. As vitaminas que são necessárias para o corpo, as proteínas, os sais minerais, a gente praticamente não se alimenta disso. A gente se alimenta de gordura, gordura saturada, de outras coisas, açúcar, sal, mas o que realmente precisa o organismo, a gente não se alimenta mais. Muito pouco, né? E aí, assim, os alimentos que têm alguma coisa ali de proteína, de vitamina, de sais minerais, eles têm menos do que deveria, porque foram modificados também. Daí a necessidade da suplementação. Então, se você entende um pouco desse assunto, você sabe que tem que suplementar, porque os alimentos já não oferecem a quantidade que a gente precisa. Nós precisamos de vitamina C para imunidade, vitamina D para os ossos, nós precisamos de vitamina B para o sistema cardiovascular, nós precisamos de vitaminas que praticamente a gente não ingere. A nossa alimentação basicamente é para bactéria ruim, tudo bem? Já entenderam isso? Então a gente come coisa para bactéria ruim. Essas bactérias vão sair da proporção de 15, vai ficar 16, 17, 18, 20. Quando sai dessa proporção, se for 20 para 80, já tem disbiose.
que é esse desequilíbrio de bactérias. Tem mais bactéria ruim do que deveria. E quanto mais bactérias ruins a gente tem, mais elas vão dominar o intestino. Então elas vão dominar o intestino, vai causar uma coisa chamada leaky gut, ou intestino permeável, vai inflamar o intestino, vai abrir, e ao invés de passar só fermentados ali, vai passar coisas que não deveria ir para as fezes. Deveria ser descartado e vai entrar na corrente sanguínea. E quando abre, o que acontece? Aquele alimento que deveria ir para as fezes, deveria ser descartado, as toxinas, os vírus, as bactérias, medicamentos, tudo que não presta, acaba entrando na corrente sanguínea porque tem espaço para entrar. E entrou ali, vai intoxicar o sangue. Não vai entrar só nutrientes, vai entrar outras coisas também. Isso vai correr na corrente sanguínea, vai para os órgãos, vai para tudo que é órgãos, né? Então vai começar a causar algumas deficiências. Essas deficiências nutricionais ocasionam as doenças que a gente já sabe hoje. 80% das doenças são causadas por isso, inclusive doenças neurológicas. Se esse processo da desbiose não foi interrompido, e detalhe, essa inflamação você nem sabe que tem. É uma inflamação que é chamada inflamação crônica de baixo grau. Anota isso e pode pesquisar. Inflamação crônica de baixo grau. Você não tem sintoma, isso é perigoso, porque você não sabe que não está sentindo nada, para você tá bem. E você vai fazer um exame do intestino, tá ótimo. Você vai fazer um exame de alguma coisa, tá bom. De repente, pum, diabetes. Aí tu fala, cara, mas há 4 meses eu fiz exame e não tinha. A diabetes está sendo construída há anos. Só que ela vai estourar lá na frente. Ah, apareceu um negócio no intestino, eu fiz uma colonoscopia, não tinha, agora tem. Não é que apareceu, ele já estava produzindo, é que quando você fez o exame, ainda não tinha se manifestado. Mas para aparecer um câncer, alguma coisa assim, são anos, tá, nessa situação. E antigamente, a alimentação era bem melhor do que é hoje. Então as pessoas se alimentavam melhor, então quando tinha esse problema, tinha desbiose também, mas quando tinha o problema mesmo, virava doença, era quando estava com 70, 80, 90 anos, já na fase, né, idosa. Até as pessoas falam, cara, quando você chega na fase idosa, aí tem muita doença, que aí você tem que gastar dinheiro com remédio. Cara, isso não pode ser uma regra. Só que esse de idoso, que é só com idoso, não, agora está sendo com pessoas de 30, 40, 50, daqui a pouco você vai ver com 10, com 15. A quantidade de alimentos ultraprocessados é gigantesca. Então a gente precisa reverter esse processo. Só que aí tem um detalhe, desbiose não é doença. Você não reverte desbiose com remédio. Não existe remédio para desbiose. O que você precisa fazer para inverter isso é aumentar o número de bactérias boas no intestino. Então a pessoa, vou tomar um probiótico. Probióticos são 6 cepas, 10 cepas que você usa, você está colocando para dentro. E se você, vamos dizer que servisse, né? Você colocou ali as 10 cepas, se você não alimentar, como você não alimenta as outras, não vai alimentar essas aí. O que você precisa? Alimentar as bactérias boas. Nós temos de 1.000 a 1.150 cepas. Guarda essa informação, isso é importante. 1.000 a 1.150 cepas. Como é que se alimenta todas elas? Porque elas não comem a mesma coisa, todas elas. Um grupo come uma coisa, o outro grupo come outra. Algumas coisas são em comum, mas elas não comem a mesma coisa, tudo. Então você precisa de variedade de alimentos. Aí quando você varia o alimento, acontece sim, você consegue alimentar praticamente todas elas. A recomendação é que você varie 30 alimentos. O ideal, 50 alimentos. De preferência, alguns fermentados, se não todos, mas todos fica mais difícil, né? Aí por que o fermentado? A bactéria não é fermentadora? Ela precisa fermentar aquele alimento todo para poder absorver. Se você já dá um fermentado, ele não está fermentado na plenitude, ela vai ter que fermentar ainda, mas menos, né? É como se você desse uma comida pré-cozida. Ela vai lá, termina de fazer e come. Ela gasta menos energia, consegue absorver mais, e aí vai melhorando a qualidade das bactérias, vai melhorando o intestino, vai desinflamando. Então é isso que acontece. Acontece que ninguém faz isso. Quem que varia 30 alimentos aí? Pega você agora, faz a tua relação do que você come durante a semana e vê se tem 30 alimentos aí. Não tem. Você não come 30 alimentos diferentes. Alimentos nutritivos. Besteira a gente come bastante. Agora alimentos nutritivos? Não. Você precisa de alimentos nutritivos. De preferência orgânico. Orgânico, vegano, né? Com variedade, à base de fibras solúveis. A gente não come isso. Por quê? Porque é difícil de encontrar e quando encontra é caro. É ou não é verdade? Então, gente, o que é o nosso produto? O Zenco Juice. Está aqui, eu estou com a camisa aqui escrito Zenco. E está aqui o Zenco. Eu vou tomar ele aqui para vocês verem, né? Vou tomar aqui na frente de vocês. Bom, o Zenco Juice, pessoal, essa dose aqui, ó. Vou botar uma dose aqui para vocês verem, ó. E vou tomar agora. Eu já medi 30 gramas. Peguei uma balancinha. Medi ali 30 gramas. São 30 gramas, não é 30 ml, 30 gramas, tá? Porque ele é um produto denso. Isso aqui, gente, o que é esse produto aqui?
80, não é 30 nem 50. São 80 alimentos fermentados. E não são fermentados que a bactéria tem que fazer alguma coisa. Ele é fermentado na plenitude. São 6 meses de fermentação. Não tem mais o que fermentar aqui. Na hora que eu colocar isso para dentro, as bactérias vão direto e vão comer e vão absorver tudo. Ela não perde nada. Então ela nem gasta energia para absorver isso aqui. É como se eu estivesse fazendo uma refeição perfeita. Eu não consigo 80 alimentos de uma vez só. Eu estou alimentando todas as bactérias com um banquete. É isso que está acontecendo. O nosso produto não é remédio, é um alimento para as bactérias, tá? Então, saúde. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse produto maravilhoso, Zenco Juice. Fala com a pessoa que enviou esse vídeo para você. Adquira esse produto e tome para o resto da vida. Tá? Ele não é um remédio, ele é comida. Você não tem que comer o resto da vida, isso aqui é pro resto da vida. Ah, Robson, mas eu vou ficar dependente do Zenco Juice pro resto da minha vida? Não. Se você quiser se alimentar com alimentos orgânicos, veganos, né, fermentados, beleza, não precisa do produto. O produto é exatamente isso, só que está pronto, está fermentado. Para a vida moderna é ótimo. E é um produto, gente, que pelo que ele faz e o que ele é muito barato. Pesquisa quanto que você gastaria se você fosse, a partir de agora que você já sabe o que é desbiose e você quer resolver o problema, quanto que você gastaria para poder reverter o processo, você ter uma eubiose, né? Você inverter esse processo da desbiose, voltar a ter o intestino equilibrado. Junto com esse vídeo agora, peça para a pessoa que te mandou esse vídeo para mandar também um vídeo de depoimentos. Nós temos alguns depoimentos quando só tinha 3 meses de uso o produto. Hoje temos muitos mais depoimentos. A gente vai catalogar mais depoimentos para compartilhar com vocês, tá? Mas são coisas realmente impressionantes, vai salvar a vida de muita gente e eu espero que sirva para você também, tá bom? Grande abraço, sucesso e a gente se vê em breve. Valeu!